Eu sou Sabrina Campos da Cunha e este é o Uma Só Voz. Vamos juntos? Apresento agora a você mais esta série super especial de entrevistas com autores, escritores, artistas renomados que brilham por todo o mundo e que participaram da 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, através de Rede Sem Fronteiras, com quem mantemos uma parceria oficial consecutivamente. Sim, por mais este ano de 2023, porque juntos somos mais fortes. Nossa convidada é Lúcia Bunstra. Ela nasceu em Campos Altos, Minas Gerais, e foi para Brasília aos 4 anos de idade, uma verdadeira candanga. Formou-se em letras pela CEUB, atualmente UniCEUB. Tem especialização em atendimento aos superdotados pela UFLA. Na SEDF, atuou como professora, coordenadora pedagógica e vice-diretora. Neste período, também ministrou workshops e oficinas de criatividade e escrita criativa. Em Amsterdã, participou de um projeto para crianças bilíngues e colaborou com a Mesa de Cultura do Conselho da Cidadania dos Países Baixos, na organização do Ouvirandô, evento que objetiva celebrar a independência do Brasil, apresentando e difundindo a cultura brasileira nas suas variadas vertentes. Uma curiosa das palavras e dos sentimentos humanos que escreve desde a adolescência, participou de várias coletâneas, dentre elas Poemas à Flor da Pele, da editora Somar, Cartas para Você, de Lura Editora, e em Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 6, e em Sem Fronteiras pelo Mundo, volume 7, foi premiada. Seu livro de poesias, Soprados das Gavetas, pela editora Infinita, foi lançado neste ano de 2023 em Brasília, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também participou da Feira do Livro de Lisboa. Soprados das Gavetas esteve no estande de Rede Sem Fronteiras e é uma coletânea de poemas escritos a partir da década de 90, que estavam jogados pelas gavetas mesmo. São poemas que foram rabiscados durante as várias viagens pela Europa realizadas pela poetisa Lúcia Bunstra, que decidiu então só agora se assumir escritora. Uma obra onde a descrição pictórica das paisagens se confunde com o eu lírico da mesma, trazendo um traço de neorromantismo. Bruna Ferreira, escritora, faz o seguinte registro sobre os soprados das gavetas. Ela diz: a chuva, a neblina, o vento, também o pôr do sol dourado e os sinuosos rios são quadros que se fundem à solidão, à saudade, à paixão, ao rubor do onipresente vinho, pintados com as mesmas tintas, as palavras da leitora, professora e poeta, que em sua generosidade nos oferece ainda esta lição. É possível encontrar nas palavras cansadas e gastas, nas paisagens já muitos vistas e fotografadas, alguma poesia que, com a excitação dos sentidos que lhe é característica, jogue nova luz sobre o que costumamos chamar de realidade. Lúcia Bunstra também é criadora da exposição Simbiose Poemas Foto, Fotos Poema, na qual ela apresenta tanto o abraço da poesia da própria Lúcia Bunstra, como também a fotografia de Ana Carvalho. E as emoções são expressas através das palavras e imagens. Simbiose, Poemas Foto e Fotos Poema é composta por 4 poemas foto e 4 fotos poema. Esteve presente na coletiva do Festival Ouvirandô Horizontes Vivos 2022, realizada no Consulado Geral do Brasil nos Países Baixos, e também no Festival de Literatura do mesmo evento, na Ramsés Shaffi Ruiz, em Amsterdã,
e em Brasília, no foyer da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2023. Em Brasília, a exposição contou com a participação da escritora Almerinda Garibaldi. E, portanto, eu começo fazendo o meu muito bem-vinda à nossa entrevista, ao nosso programa. E, claro, já vou iniciar pedindo para que dê aquela frase, para que todo mundo que esteja nos assistindo seja de imediato inspirado, né, por aquela frase que hoje te define como autora, como pessoa, define o seu momento, enfim. Dê para a gente aqui a sua luz. Eu sou ponte. Eu gosto de ser ponte entre as boas coisas e as boas pessoas. Maravilha. Inclusive, assim, eu tenho uma outra frase que eu coloquei no meu cartão de visitas, que ela diz o seguinte: aspiro o perfume da vida, à procura das verdades que me constroem. Uau! É isso. Vamos então já começar super inspirados de fato. Agora, é claro, a gente vai começar então querendo conhecer um pouquinho mais. Para quem ainda não conhece, para quem já conhece, quer acompanhar, enfim, está aqui já o link da descrição sobre o perfil da nossa convidada no portal Uma Só Voz. Vocês não podem deixar de acompanhar, então já segue lá também a nossa página na web para você ficar sabendo um pouquinho melhor sobre o trabalho da nossa convidada. E claro que todo mundo quer saber o principal, né? Seus livros, suas obras, suas inspirações, como você escreve, enfim, qual seu gênero literário favorito e por que escolhe, né, escrever, então, nessa forma. Enfim, apresenta para a gente, é tudo que a gente quer saber hoje. Olha, antes de mais nada, Sabrina, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, escrever para mim sempre foi um prazer. E então eu comecei a escrever muito cedo. O que me inspira? Tudo me inspira, né? Então, simplesmente uma planta que está ali atrás e de repente eu estou sentada observando aquela planta, alguma coisa vem. Sentar numa cafeteria, sentar num bar, num restaurante, no trem, enfim, dizem que o olho, os sentimentos do poeta tem que estar atento a tudo, né? Então foi assim. E eu sempre gostei de escrever, mas iniciei o meu primeiro trabalho foi realmente com a Rede Sem Fronteiras, onde eu participei dessa coleção, né? Sem Fronteiras pelo Mundo. Aqui foi Maravilha. o início. Depois disso, então, eu comecei a participar de outras coletâneas, né? Então, fui convidada para Poemas à Flor da Pele, né? Da editora Somar, e na primeira participação com a Rede Sem Fronteiras, eu ganhei uma menção honrosa. Então, foi aí o início de tudo, né? Aí pegou o gostinho, não parou mais. Não parei mais. E no ano seguinte, naturalmente, eu mais uma vez participei do Sem Fronteiras pelo Mundo, dessa vez com o volume 7, e eu participei com um mini conto. E também fui agraciada com uma menção honrosa. Depois disso, eu disse: olha, eu acho que a coisa está dando certo, né? Eu quero o seu caminho, porque não é para qualquer um ganhar uma menção honrosa numa obra dessa, que reúne pessoas incríveis, né? Autores maravilhosos, então significa que você está ali na altura mais do que no topo. Muito bom. Isso é um grande estímulo, inclusive, para quem está assistindo. Não, e você, né? Fica muito orgulhosa, né? Porque são tantos colegas que têm talento, que já escrevem há tanto tempo. Então, foi muito bom, foi muito interessante. E aí, numa das entrevistas com a Dia André, ela me disse assim: você precisa tirar seus escritos da gaveta, você é uma escritora de gaveta. E eu tomei coragem e realmente tirei os escritos da gaveta, e este ano, em 2003, em março, lá na Câmara Legislativa de Brasília, no dia 8 de março, eu lancei os meus Soprados das Gavetas, que é um livro de poemas, né? E ele está aí, começando, já foi para o Brasil,
e agora está vindo para a Europa, né? A porta Uau. de entrada foi a Feira do Livro de Lisboa. Então, estou Pois assim é. muito feliz. E sobre essa experiência, né? Você falou agora da Feira do Livro de Lisboa, então você já participou dessa 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, agora no ano de 2023, enfim. Está ali na Europa, está ali nessa que é das feiras, enfim, mais importantes do mundo, né? Inclusive através de Redes Sem Fronteiras, que reúne os maiores autores da lusofonia mundial. E claro, né, nesse lema que Redes Sem Fronteiras traz, de que juntos somos mais fortes, verdadeiramente fazendo essa união, trazendo pessoas e conectando pessoas com a arte, com a literatura. Como é que foi participar, junto com Redes Sem Fronteiras, dessa feira que realmente é excepcional e, principalmente, para quem escreve, é um grande privilégio poder participar? Você disse a palavra certa, foi um privilégio poder participar da feira, foi uma experiência agradável e ímpar. Você está rodeada de toneladas de livros, né? E de repente poder participar, ouvindo palestras, inclusive eu tive o privilégio de também fazer uma conferência falando sobre o autodescobrimento poético, poesia curativa e criativa. Então, foi tudo de bom, foi muito interessante. É um local onde você cria uma rede de network muito interessante, muito proveitosa, né? E sem contar que estar ali no estande da Rede Sem Fronteiras já é uma diferença muito boa. A Dia Andréia realmente tem um carinho muito especial pelos membros da Rede Sem Fronteiras e ela faz um belíssimo trabalho, inclusive, né, nas parcerias que ela realiza, inclusive com vocês, né? Então, isso nos dá uma visibilidade muito grande e nos proporciona sermos conhecidos. Né? O nosso trabalho, então, acaba sendo conhecido e nós temos essa oportunidade de realmente sentir que o nosso trabalho vai sendo soprado. Maravilha! Então, quer dizer que a gente pode esperar mais de você, por exemplo, aqui, de repente, até no Brasil, ou mais de você nas atividades de Rede Sem Fronteiras, que está completando esse ano, Bodas de Estanho, 10 anos de Rede Sem Fronteiras, e tem muita programação boa aí vindo por todo esse ano. Podemos esperar mais do seu trabalho aí? Podemos acompanhar. Não, com certeza. Inclusive, Sabrina, eu sou a representante internacional da Rede Sem Fronteira nos Países Baixos. Então, quer dizer, a minha responsabilidade, o meu trabalho é muito maior ainda, né? E com certeza vamos estar lá participando do primeiro no primeiro evento cultural, né, que vai acontecer em Lisboa, do primeiro Congresso de Cultura Lusófona, e lá então será apresentado, onde vai ser feita como é que se diz, a apresentação do livro Laços Portugueses, e inclusive estou participando também desses laços portugueses, né, um trabalho maravilhoso, muito bem cuidado, como sempre. E quero estar lá para esse lançamento, não só dele, mas de vários outros momentos culturais que irão acontecer nesse congresso. Vai ser bem interessante. Digo que ninguém pode perder esse momento. Maravilha! E para quem quiser acompanhar também Rede Sem Fronteiras, saber como você pode participar, está aqui o link também nesse vídeo, está aqui na descrição, você pode tentar aí entrar em contato direto para saber como se tornar um membro, como participar das atividades. Isso. E, claro, é sempre muito importante dizer que, inclusive, também está aqui no link da descrição do nosso portal, né, para que vocês acompanhem até mesmo a entrevista e mais sobre a nossa convidada lá no portal Uma Só Voz. Então, fico aguardando vocês também por lá. Quero agradecer imensamente a nossa convidada e... Eu sou Lúcia Bonstra e então vamos juntos em Uma Só Voz.
Feira do Livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta loa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na rede sem fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. La 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 la.